E o nosso programa Em Foco está de volta no seu segundo bloco. Lembrando que o mês de agosto foi o mês da psicologia, hein? O mês da psicologia que foi em agosto, e tantos profissionais aí que dedicam a sua vida a fazer a vida dos outros melhor, com acompanhamento, através de terapias. E a gente está conhecendo um pouco mais do trabalho de uma família aqui hoje, que é a Rita e a filha dela, Mariana, que estão conversando com a gente a respeito do ofício da psicologia. Vocês estão gostando do nosso programa? Claro! É uma oportunidade, né? Nós podemos divulgar nosso trabalho. Né? É isso aí. Agradecemos muito. A Rita e a Mariana têm uma clínica aqui em Osasco, eles trabalham ali na Clínica Portal, com as áreas de psicopedagogia, psicoterapia, orientação vocacional para jovens, recursos humanos, também a área de recursos humanos, a parte de pacientes com autismo, síndrome de Down. Tudo isso a gente está falando agora, para tirar sua dúvida em casa e trazer mais conhecimento. Eu queria especificamente agora fazer uma pergunta para vocês acerca dos atendimentos das pessoas com especiais, né? Tem ali autismo ou de repente síndrome de Down. Eu queria que vocês explicassem para o nosso telespectador como é que funciona esse tipo de tratamento, acompanhamento com essas pessoas. Sim. Primeiro vamos começar com os autistas, né? Que eu tenho especialização em autismo, tá? Eu já fiz vários cursos sobre autismo e tenho o olhar clínico, né? Primeira coisa. O que é esse olhar clínico? Seria você primeiro ver, tá? O quê? Como o autismo ele é dividido. Primeiro, severo, né? Digamos, médio, né? E leve. Eu comecei por severo, porque normalmente o severo são crianças que não falam, elas não conseguem se comunicar. Né? E o médio é aquelas crianças que falam, mas elas falam sem sentido. Elas não conseguem formar frases. Certo. E elas são literais. Agora, o leve seria o autismo de alto funcionamento. É aquele autismo que ele pode até ter uma vida normal. Mas o que pode ter? Também ele pode ter a parte da socialização. Sim. Dificuldade de se socializar. Nível intelectual extremamente alto, tá? Que pode ser Asperger, pode ser, no caso a gente também fala do TI, que é o transtorno do espectro do autismo, tá? Depois eu explico com mais calma, tá? Então, basicamente é isso. Então, assim, aí é uma equipe multidisciplinar, né? Que fecha, no caso, que pode ajudar a fechar os diagnósticos. Como? Primeiro, né, normalmente as mães vão para a fono, né, porque a criança não está falando. A fono já faz a análise dela. Aí a fono fala, se vai primeiro para a fono fala assim, bom, então é importante que o seu filho vá para um psiquiatra infantil ou para o quê? Para um neurologista. E aí o neurologista ou o psiquiatra infantil, ele vai pedindo para os pais encaminharem essa criança, investigar se é autismo mesmo, porque pode ser uma outra síndrome, né? E assim vai dando, né, um caminho para essa criança, para esses pais, para poder investigar se realmente é autismo ou não. O autista ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo ou não? Depende muito que eu tô do grau. Preocupado se eu sou autista. Imagina. Se eu estiver mascando chiclete, eu não consigo amarrar o cadarço, porque já são duas coisas, né? Eu tenho esse problema. Então, depende do grau, né, do autismo, é como ele se desenvolve. Né? E em 1943, Kanner, ele começou a identificar as pessoas, né? É um médico, né? Na época é um médico assim, que ele tratava de pessoas com problemas psiquiátricos. E aí ele começou a pesquisar. Né? E tem muitas classificações, né, de que é ser autista, só que tem muitas variações. Tem várias pessoas, né, que têm autismo, que manifestam o autismo, só que nem todo mundo conhece. Como o autismo ele não tem cura, assim, até agora não tem assim uma cura para o autismo, porque também não se sabe qual que é a causa. Uhum. Pode ser a causa neurobiológica, pode ser ambiental,
Então, tanto os médicos, né, cientistas, estão pesquisando. Mas o autismo é diferente do déficit de atenção. Sim, completamente. Tá. É completamente. diferente. Autismo é uma síndrome. Tá. O déficit de atenção, ele seria um distúrbio, pode ser um distúrbio, pode ser um transtorno. Né? É um déficit, Ok. mas você pode treinar também. Certo. E com relação ao tratamento que é realizado com os portadores de síndrome de Down, é mais crianças? É mais crianças que aparecem, são mais porque já crianças. nasce, né, com a deficiência, então é tratado desde de pequeno, né? Sim, Não sei se é tratamento ou se até o final da vida a pessoa... Sim, tem que tratar sempre. Por quê? É a trissomia no 21, no cromossomo 21. Explica melhor pra gente. Então, o que é a trissomia no 21? Que caracteriza a criança, né, com o olhinho, né? A testa um pouco mais inchada. Exatamente. Alteração nos dedos. É uma alteração no cromossomo. Na formação da criança, né, dentro, né, do ventre da mãe. Né? Eu acho que eu poderia te ajudar com uma coisa. Você falou do cromossomo. Isso. Pensa que esse cromossomo, num desenvolvimento típico, ele teria 2 perninhas. E nesse caso, a trissomia é que ele tem uma perna a mais. Então, ele tem 3 ao invés de ter 2. Certo. Né? Então, seria basicamente isso. Isso gera essa questão física, né? Que, como você falou, a aparência, justamente. A testa é diferente, a orelha é um pouco diferente. Né? Acho que é isso. E as crianças com síndrome de Down é muito importante que os pais estejam muito atentos, porque elas podem ter várias comorbidades. O que são comorbidades? Além dessa síndrome, ela pode ter outras, por exemplo, autismo. Tem crianças com Down, eu atendo crianças com Down com autismo, que chama de comorbidade. Né? Além dela ter a síndrome de Down, ela pode ter o quê? Ela pode ter o autismo. Entendi. E esse tratamento realizado, eu imagino que a síndrome de Down, ela deva ter graus também, né? Dessa deficiência, uns mais acentuados, outros menos, mas esse tratamento em si, ele... Como funciona? Fala um pouco do funcionamento desse tratamento. O tratamento seria assim, você estimular, mas com uma equipe multidisciplinar, por exemplo, uma psicóloga, psicopedagoga, que é o meu caso, com uma terapeuta ocupacional e com uma fonoaudióloga. Então você precisa fazer, de preferência, na mesma semana, né, esse tratamento. Às vezes na clínica que eu presto serviços, né, e também onde é a nossa clínica, a gente faz assim, esse trabalho junto com outros profissionais. Entendi. Né? Então assim, eu faço o estímulo, por exemplo, das cores, né? A criança sentir o corpo dela, ver qual que é o equilíbrio, né? Como ela se sente. Eu pego na mãozinha, né? E começo, pego uma, eu tenho uma, seria como se fosse uma escadinha, né? E ela sobe na escadinha, desce da escadinha, para ela treinar também a parte da marcha. A agilidade, A agilidade. Né? As cores, ela sentir os objetos, a textura, se é grosso, se é fino, o que ela sente quando ela fala. Quando ela não fala, eu conto histórias, brinquedos, assim, que possam ajudar no estímulo, como um estímulo para ela poder se desenvolver. Então essa deficiência em si, da síndrome de Down, ela afeta o entendimento das coisas, né? A percepção... Toda essa questão. Dependendo do grau de comprometimento. Tem crianças com síndrome de Down que abrem empresas, quer dizer, adolescentes, né, que chegam a abrir empresas. Entendi. Né? Mas ela tem que estar sempre assim, com essa equipe multidisciplinar a vida inteira. Muito bacana. Eu queria continuar o nosso assunto de hoje aqui, continuar essa conversa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Então eu queria agradecer a presença de vocês, da Rita, da Mariana também, dizer que foi muito bacana esses ensinamentos, esses esclarecimentos para o nosso telespectador e pedir que vocês deixem aí, né, aonde o telespectador pode encontrar vocês, de repente querer fazer alguma consulta ou tirar alguma dúvida ou conhecer o espaço da Clínica Solar. Fique à vontade. Olha, a gente tem um Facebook da Clínica Portal,
né? Então, é só procurar a Clínica Portal Psicologia, que aí você no Facebook você pode encontrar a gente, e aí lá você mandar, por exemplo, uma mensagem, né? E aí seria uma das maneiras de encontrar a gente. Acho que essa é mais fácil a princípio. Facebook da Clínica Portal, é isso? Portal Psicologia Osasco. Portal Psicologia Osasco. A pessoa digita lá no Facebook e já vê lá o espaço de vocês. Isso. E logo, logo nós estamos também com um site em construção. Ok. Telefone? Pode ser o 97203-2828. 97203. 2828. Ok, muito obrigado, viu, pela presença Sim. de vocês. Sim, Nós que agradecemos. O Aprendi convite, bastante. a oportunidade. E eu espero que vocês voltem para a gente continuar esse assunto mais para frente, tirando mais dúvidas. Como a psicologia é tão ampla, né? Tem Isso. muitos assuntos ainda. Ok, então, muito obrigado. Hein? Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, continuamos com o nosso programa em foco e logo depois do intervalo nós vamos reprisar uma matéria feita com o presidente do evento Agrofest, que vai acontecer lá em Vargem Grande Paulista, e você é o nosso grande convidado. A Rede Prêmio é a emissora oficial deste evento, que vai acontecer agora na segunda quinzena de setembro. Os pedidos foram tantos que depois do intervalo reprisaremos esta matéria.